Continuando então os conteúdos de dinâmica, vamos à terceira lei de Newton, que é o princípio, a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Primeiro eu vou enunciar o princípio, depois nós vamos dar exemplo para os senhores entenderem. A cada força de ação corresponde uma força de reação, de mesma direção. Esta ação e reação seriam forças de sentidos opostos e elas têm as mesmas intensidades, só que nunca se equilibram porque estão aplicados em corpos distintos. Vamos dar exemplos? Uma pessoa ao caminhar, ela empurra o chão para trás. Ele exerce uma ação sobre o chão de empurrá-lo para trás. O chão reage sobre os pés dessa pessoa, impulsiona o corpo da pessoa para frente. A ação está no chão e a reação está nos pés desta pessoa. Então, par, ação e reação, vocês percebam que são duas forças aplicadas em corpos distintos, com a mesma direção, com a mesma intensidade, com sentidos opostos, só que nunca se equilibram porque estão aplicados em corpos distintos. Vamos ver o exemplo de um nadador. Então, o nadador, os braços deste nadador, empurra a água para trás, ele exerce uma ação sobre a água, tá certo? A água reage sobre o seu corpo e impulsiona o nadador para frente. A ação está na água e a reação está no corpo do nadador. Então, são duas forças em mesma direção, sentidos opostos, elas têm as mesmas intensidades, só que nunca se equilibram porque estão aplicados em corpos distintos. Tá certo? Então, essa é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Ok? Vamos dar um exemplo aqui? Uns princípios da ação e reação? Então, exemplo 1, nós temos aqui dois blocos A e B, tá certo? Sobre este conjunto A e B é exercida uma força neste sentido. Eu estou falando que a massa de A vale 2 kg, a massa de B vale 3 kg, tá certo? E esta força motora tem um valor de 20 newtons. Estou supondo inicialmente que não existe atrito destes dois blocos com este piso aqui. Estou supondo inicialmente que eu não tenho atrito, tá? Que este solo aqui é perfeitamente liso, tá ok? Então ele quer saber qual a aceleração do conjunto A e B. Claro que vocês percebam que o conjunto A e B vai para este sentido devido a esta força motora, tá ok? Então nós vamos usar o princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Força é massa vezes aceleração, tá certo? Portanto, força é massa vezes aceleração. A massa é de quem? Se ele está pedindo do conjunto, é a massa do corpo A mais a massa do bloco A mais a massa do bloco B. A força é a massa vezes a aceleração, só que é o conjunto A mais B. Tá certo? Substituindo os valores, 20 igual a 5A, eu sei que a aceleração do conjunto A mais B dá 4 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Agora, os senhores percebam que os blocos A e B, eles possuem a mesma aceleração. Os blocos A e B caminham juntos. Então, a aceleração do conjunto A mais B é a aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B. Então, isso aqui eu já posso dizer para os senhores que a aceleração do conjunto A mais B é igual à aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B. Tá certo? Eles caminham juntos. Agora, ele quer saber no item B, o que quer dizer FAB e FBA? Exatamente o par, ação e reação. FAB é a força que A exerce em B e FBA é a força que B exerce em A. Tá certo? Como que eu vou calcular isso daqui? Primeira coisa, eu vou isolar os blocos. Vamos isolar o bloco A. O bloco A nós falamos da força peso, é uma força vertical dirigida para baixo. Como ele está apoiado, todo o corpo que está apoiado tem uma reação ao seu peso que chama-se normal
de apoio, tá certo? Só que o peso, o que significa esses dois risquinhos? Só que o peso está o quê? Se anulando com a normal de apoio. Quer dizer, anulando. O corpo não tem deslocamento o quê? Vertical, porque o peso numericamente é igual ao normal, só que esses dois vetores têm sentidos opostos de mesmos módulos. Então não há deslocamento vertical, só há deslocamento na horizontal. Eu tenho a força motora F e em A vai aparecer o quê? A ação de B sobre A, tá certo? Em A vai aparecer exatamente F empurra o A para este sentido, que é o sentido de movimento. Existe uma reação de B sobre A. Portanto, essas duas forças têm sentidos opostos. Qual é a força resultante se eu tenho dois vetores de sentidos opostos? Tá certo? Como é que eu faço? É a força de maior módulo menos a força de menor módulo, porque eu sei que este bloco tem esse sentido de movimento. Então, vou fazer essas diferenças. Essas diferenças vão acelerar o bloco A. O F igual a MA é exatamente isso aqui. F menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração de A. Substituindo os valores, eu tenho que a força que B exerce em A vale 12 newtons. Percebendo que o A tem esse sentido de movimento. Então, qual é a força resultante no bloco A? F menos FBA para que ele tenha este sentido de movimento. Certo? E o B? Sobre B eu tenho o quê? A ação de A. Tá certo? O peso, tá? Olha lá, o peso tem o mesmo módulo da normal de apoio, eles se anulam, certo? Não tem deslocamento vertical, só tem deslocamento neste sentido. Em B aparece exatamente a ação de A sobre ele. Portanto, como é que fica F igual a MA? Para este bloco B, F a B vale a massa de B vezes a aceleração de B. Se eu substituir os valores, os senhores percebam que F a B é igual a FBA, que é exatamente as forças de ação e reação pela terceira lei de Newton. Este é o para ação e reação. Tá certo? Porque a ação é em um bloco e a reação é em outro bloco. Este é um exemplo do par, ação e reação. Tá certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos exercícios. Obrigado pela atenção.